Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o canal do Escritório Ribeiro Damasceno Sociedade de Advogados. Eu sou Adelson Damasceno e estou aqui hoje para fazer um convite especial para vocês. Acesse o nosso site www.ribeirodamaceno.com.br, que eu preparei um artigo muito interessante que vale a pena a leitura para você que é gestor público, para você que trabalha na área de licitações e contratos, especialmente nos municípios. Nesse artigo, eu faço uma abordagem diferenciada da nova lei de licitações e dos principais desafios que impõem aos municípios a plena operacionalização e implantação dessa importante e nova lei que, a partir de 1º de abril de 2023, passa a ser a única regra geral sobre licitações e contratos administrativos utilizadas por qualquer órgão público no Brasil. Nesse artigo, que eu denominei ele de cultura organizacional, o principal desafio da nova lei de licitações para municípios, eu trago os 5 eixos principais, os 5 pilares dessa nova lei de licitações que irão orientar a implementação dela no âmbito dos municípios. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é a necessidade de implementação de uma nova cultura organizacional. A palavra cultura organizacional ela é muito comum no meio corporativo, no âmbito empresarial, mas é natural, principalmente no direito administrativo, cuja atuação do gestor público, das pessoas que atuam na administração pública, ela é orientada pelos princípios constitucionais, que todo mundo sabe de cor, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, mas existe uma certa resistência por parte daqueles que operam o direito de incorporar na administração pública outras áreas de conhecimento, como por exemplo a área de conhecimento do meio corporativo. Então, nesse artigo eu trago a necessidade de repensarmos uma cultura do âmbito administrativo, trazendo experiências exitosas da iniciativa privada. Então, o que seria, na verdade, essa cultura organizacional? Seriam os valores, as crenças, as normas que vão orientar a atuação daquela empresa. No caso, que vão orientar e que vão direcionar as ações do seu município. Qual a cultura organizacional vivida pelo seu município hoje? É a cultura de postergar a tomada de decisões? É a cultura de terceirizar as responsabilidades? É a cultura de deixar tudo para a última hora? É a cultura do improviso? Então, nesse momento, a nova lei ela chama a alta gestão da administração, que no caso seriam prefeitos, secretários e os ordenadores de despesas de modo geral, a tomarem uma nova iniciativa, a dar um novo rumo na forma como o seu município, como o seu órgão público irá se comportar na aplicação dessa nova lei e nos contratos administrativos. A cultura organizacional vai ser aquela delimitada com base nesses 5 eixos estruturantes da nova lei, ou esses 5 pilares da nova lei. E quais seriam esses eixos? O primeiro, governança. O que seria a governança? É obrigação da alta gestão, e aqui eu falo de obrigação por expressa determinação legal, isso consta lá no parágrafo único do artigo 11 da nova lei. A alta gestão ela é obrigada a criar um ambiente íntegro e um ambiente guiado pelo planejamento. Então significa o quê? O prefeito municipal ele passa a ser responsável objetivamente pelo planejamento das contratações públicas e passa a ser responsável também por criar uma estrutura de recursos humanos e uma estrutura de recursos materiais capaz de permitir a plena operacionalização da nova lei com o objetivo de fazer cumprir aquilo que se espera da nova lei. O que se espera é contratações vantajosas, a garantia de isonomia entre os participantes, a transparência, a publicidade, a economicidade. Então, passa a ser uma responsabilidade direta do prefeito, do secretário municipal, criar esse ambiente de governança, um ambiente de probidade, um ambiente de planejamento. O segundo pilar da nova lei de licitações é a profissionalização de recursos humanos. A lei ela traz a necessidade de se pensar numa segregação de funções, de modo que erros acontecidos durante o processo licitatório eles não sejam escondidos. Então, por exemplo, uma pessoa que pratica um ato no início do processo licitatório, ele deve, a depender do ato que ele praticou, afastar do processo de modo que um terceiro, que um outro servidor público, ele possa acompanhar e verificar toda a integridade do processo. Então, a profissionalização de recursos humanos ela passa também por esse eixo, que é um eixo de prevenir
eventuais falhas, eventuais atos de fraude, de corrupção durante os processos licitatórios, ao mesmo tempo em que impõe a criação de uma estrutura administrativa própria voltada às contratações públicas. Então, por exemplo, o que a nova lei traz? Há necessidade de designação de um agente de contratações, de uma equipe de apoio e também uma maior abrangência da atuação dos órgãos de controle interno e de assessoramento jurídico. Então, a nova lei obriga também o gestor a se preocupar com a profissionalização da sua equipe de contratação. O pilar da nova lei de licitações, e aí isso vai servir de norte, de diretriz também para o seu planejamento estratégico, é a adoção de sistemas de informação com o objetivo de ampliar a publicidade e a eficiência das contratações públicas. A prova disso, a gente tem o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, que, embora não esteja em seu pleno funcionamento, ele passa também a ser o sistema unificado de publicação de todos os atos, onde eu vou colocar lá os meus editais de licitações, contratos, aditivos, meu banco de dados de fornecedores. Eu vou criar um cadastro nacional de prestadores e fornecedores que, eventualmente, se eu necessitar no meu município, eu posso consultar lá no PNCP. Um outro eixo também da nova lei de licitações é o foco no planejamento. A palavra planejamento é repetida por 12 vezes na nova lei de licitações. Ele inicia lá com planejamento estratégico. Eu pergunto para você, foi feito o planejamento estratégico do seu município? Se não foi feito ainda, a hora é agora, porque é o planejamento estratégico que vai dar ao gestor público o pleno conhecimento da estrutura administrativa que está em volta dele. Então, por exemplo, quais são os principais desafios para a implementação da nova lei? Será que eu tenho profissionais suficientes dentro da minha estrutura administrativa para que possam conduzir as licitações? O meu órgão de assessoramento jurídico, considerando que às vezes, na maioria dos municípios, eu tenho um único assessor jurídico para tomar conta de todo o município, será que ele tem condições nesse momento de assumir toda a responsabilidade que a nova lei de licitações impõe para ele? Será que o meu controle interno também tem condições de, juntamente com as funções típicas que ele já exerce atualmente, de assumir a responsabilidade no auxílio da equipe de licitação, no auxílio do agente de contratações, no auxílio dos fiscais do contrato? Será que nesse momento o meu sistema de informação ele é capaz de comunicar com o Portal Nacional de Contratações Públicas? Esse é o momento que o gestor público ele deve fazer uma avaliação de todo o cenário interno do seu município e entender quais são as deficiências, quais são os desafios internos e externos para a implementação da nova lei e o que ele precisa resolver até 1º de abril de 2023. O último pilar da nova lei de licitações é a prevenção de riscos. A nova lei de licitações ela é extremamente detalhista e maximalista, prova disso que são 194 artigos e traz uma preocupação em relação à prevenção de riscos. Então, medidas de compliance e integridade corporativa, segregação de funções, ampliação do rol de pessoas que não devem trabalhar com as licitações no âmbito dos órgãos públicos, análise de riscos, matriz de risco, avaliação periódica das condições e do ambiente de risco interno e externo. Então toda essa preocupação ela vai ao encontro de uma intenção do legislador, que é de criar um ambiente de integridade no âmbito das contratações públicas. Quer saber um pouquinho mais? Siga a gente nas nossas redes sociais e não esquece, vai lá no nosso site www.ribeirodamaceno.com.br e leia a íntegra desse artigo. Até o próximo.